Muito se fala em preguiça corporal, mas pouco se fala na preguiça mental, a mãe de todas as preguiças. Este tipo de preguiça de raciocinar ou de refletir sobre as informações que nos chegam pode gerar na mente humana uma polarização de atitudes, fanatismo e idolatria por um lado, desprezo e ódio pelo outro, ou seja, adesão incondicional ou rejeição absoluta. Quer uma palhinha disso? Veja o que acontece frequentemente nas redes sociais quando se discute política. Mas por que isso acontece? Qual é a raiz dessa preguiça de pensar? De acordo com a neurociência, somos seres mais ou menos condicionados por hábitos. Por exemplo, tendemos a repetir os mesmos movimentos ao escovar os dentes, pegar o mesmo caminho para ir ao mercado, se estressar com as mesmas coisas e conservar a mesma forma de pensar. Pelo que tudo indica, esses comportamentos habituais ou automatismos têm estrita relação com a inteligência instintiva do corpo humano, que a fim de preservar a vida deste faz de tudo para poupar suas energias. Por exemplo, aprender a dirigir em um primeiro momento demanda muito. É estafante, uma vez que o cérebro é o órgão humano que mais consome energia. Todavia, como se fosse mágica, depois de um tempo estamos fazendo todas aquelas operações, trocar de marcha, dar seta, olhar no espelho retrovisor, instintivamente, entre aspas, sem ter de pensar nelas. O que acontece aí? Criamos um hábito e agora ele atua automaticamente, como se fosse um aplicativo de celular ou programa de computador instalado na nossa mente. O que antes era movimento e pensamento consciente, agora, semelhante a um instinto, é um automatismo subconsciente. Pois bem, essa é a parte positiva da inteligência instintiva que nos ajuda na consolidação de hábitos úteis e construtivos, como dirigir, praticar uma arte, fazer cálculos, etc. Entretanto, como tudo tem sua sombra, a falta de traquejo e conhecimento sobre a natureza da nossa inteligência instintiva pode nos tornar reféns dela. Isso acontece quando não utilizamos o poder da razão, do raciocínio consciente, para aprender novas coisas e nos deixamos levar unicamente pelo instinto e nossos hábitos enraizados. Uma vez que o instinto está associado às nossas reações de luta ou fuga, atração e repulsão, tendemos numa conversa, interação ou discussão, quando não fazemos uso consciente da razão, quer seja por preguiça mental ou outro motivo, a cair num pensamento polarizado, binário, que só vê 8 ou 80, bem e mal, preto e branco, ou seja, um modo de pensar sem matizes, sem nuances, ângulos e perspectivas, que assim como o instinto, na sua forma mais elementar, aproxima ou afasta, ama ou odeia. É o que Ariano Suassuna sintetiza. A humanidade se divide em dois grupos, os que concordam comigo e os equivocados. Esse modo de pensar polarizado e enfraquecido pela falta de uso da razão torna as pessoas mais vulneráveis a manipulações, fake news e estratégias de desinformação. Além de ser um prato cheio para inescrupulosos com intenções espúrias, a polarização mental é estimulada, em muitos casos, para a manutenção da submissão de indivíduos, povos e nações. Logo, saber barrar a tendência polarizadora do instinto com a razão e aprender a reprogramar a nossa mente com novos hábitos é imprescindível para o desenvolvimento de um modo de pensar mais amplo, matizado, plural e potente. Como disse Ortega y Gasset, o homem que não se implica, que não assume o protagonismo em sua vida é o homem massa, ou seja, aquele que vive, em certo sentido, como um animal, uma vez que é dominado pelos seus instintos e hábitos, que na verdade nem são tão seus, mas hábitos instalados nele pela sua família, sociedade e cultura. É o homem que não tem voz própria, que é eco de outras vozes, que desconhece ou não quer compreender. Enfim, o homem massa está em todas as classes sociais e representa o que Foucault chamaria de homem que não cuida de si, que não estranha a si mesmo nem a sociedade em que vive, que não busca se conhecer, muito menos se transformar. Como foi dito anteriormente, a solução para quebrar o encanto dessa forma limitante de estar no mundo, que de uma forma ou de outra afeta muita gente, é principalmente um ato de vontade, que vai contra a tendência à inércia ou preguiça da mente humana. É se assenhorar da própria vida, começar a cuidar de si, tornar-se protagonista em sua própria história e não mero figurante ou telespectador na história do mundo. É dizer sim para as nossas limitações, entender que não sabemos quase nada,
mas que podemos saber, que podemos mudar. Em síntese, é desenvolver essa atitude que tem o poder de reciclar velhos hábitos, assim como de criar novos, a partir do exercício da razão e do discernimento, que nos liberta do cativeiro dos instintos, ao passo que nos abre as portas da intuição.